Começamos? Tá, então vamos lá, eu tenho parcos 15 minutos, como cada um de nós. A ideia nossa é apresentar falar um pouco do Cosmonauta, que é uma criação que está em vias de ser terminada, né? E de certa forma como um contraponto ao que está sendo feito aqui, né? a essa criação sobre memória e liberdade, essas coisas todas, né? O Cosmonauta começou como o astronauta e ganhou o nome Cosmonauta, não nada em função de americanos ou russos, mas em função mesmo da etimologia, né? A gente preferiu a referência ao cosmos, né? E surgiu de uma sugestão que o Wilton me fez a respeito da história do Ed Aldrin, né? O Ed Aldrin foi o segundo homem a pisar na Lua, né? O primeiro foi o Neil Armstrong, né? 69, e ele foi o segundo. E o que se conta é que ele teria levado lá ele ficou sozinho no módulo lunar enquanto o Armstrong passeava na Lua, e sozinho ele tinha levado uma espécie de um vinho, é isso, alguma coisa com uma hóstia, né? Ele era presbiteriano, eu acho, né? E ele fez uma comunhão e teve uma espécie de uma revelação epifânica e converteu-se sinceramente à religião, né? E a ideia então era criar uma ficção com base nessa história, ou seja, de alguém que, diante de uma experiência totalmente nova e que transtornava os hábitos e as crenças anteriores, busca uma outra direção, né? A partir daí então comecei a pensar primeiro em evidentemente fazer uma criação literária, especificamente literária, que desse conta que contasse a história desse personagem, que ele evidentemente fosse ficcionalizado, não é a história do Ed Aldrin, né? Então eu imaginei, de fato, eu tinha, quando ele contou a história, eu confundi o Ed Aldrin com o Michael Collins, né? Que foi o cara que ficou lá em cima, né? Esperando as outras coisas, esperando que os voltassem, né? Eu sei esses nomes todos porque na minha infância meu sonho era ser engenheiro aeroespacial, né? Então eu era o maior fanático dessas coisas todas. Então a ideia foi fazer uma ficção em cima disso, contando toda a trajetória de vida dele, né? Uma trajetória de vida normal, ou seja, uma criança que tem uma educação religiosa, cristã, que duvida, mas acredita. Aí chega na adolescência, na juventude, ele tem uma certa crise de fé e abraça o materialismo, o ateísmo, até que ele tem essa revelação epifânica, né? Então eu imaginei esse cosmonauta no sentido de cosmos, no sentido de totalidade, é isso que ele vai buscar. Imaginei não ele sozinho no módulo lunar, mas ele sozinho mesmo na espaçonave, olhando o universo infinito e tendo essa revelação epifânica. Aí, quer dizer, pessoalmente foi um grande desafio, né? Um grande desafio em função da minha relação com a religião, né? Há anos eu decidi me afastar totalmente disso, né? Me tenho não como materialista, como talvez um agnóstico praticante ou um ateu cheio de fé, né? E cheio de fé na razão, né? E na arte, sobretudo na arte. Então o desafio foi recriar literariamente, na ficção, essas experiências que eu já tive e não tenho mais, né? E foi também, de certa forma, reviver as crises místicas pelas quais eu passei, e certamente quase todos nós aqui passamos, né? Agora, evidentemente não se tratava de um testemunho pessoal, né? Se tratava de uma criação literária, e na criação literária a matéria sempre somos nós próprios, mas uma vez colocado no campo literário deixa de ser nossa, passa a ser literatura, né? Ninguém disse melhor essa questão do que o Pessoa lá no Poeta é um Fingidor, né? A gente finge que sente a dor que sentiu de verdade, e quem lê vai sentir uma terceira dor, né? Que não é nem a que eu senti, nem a que eu menti, né? E agora, evidentemente que eu precisava também ler algumas coisas ou aprender com outras pessoas, com outras escritas, essas experiências de revelação mística. Aí me lembrei que nas memórias, num dos livros de memória do Pedro Nava, ele conta a história do velório do Ismael Neri, que foi um momento em que o Murilo Mendes teve uma revelação lá, e o Pedro Nava conta aquilo de modo muito interessante, né? Era de madrugada, todo mundo muito triste, né? O Ismael Neri era um magnífico pintor, um intelectual de primeira, muito jovem, que faleceu.
E no velório, o Murilo Mendes começou a ter um comportamento muito estranho. E os amigos o seguraram, disseram que ele estava com uma estafa emocional, um ataque de nervos. E conta o Nava que ele, já médico, ele olhou o Murilo Mendes e disse para os amigos: isso não é ataque de nervos, isso não é problema psicológico não, isso aí é outra coisa. É outra coisa. E foi outra coisa. O que se conta é que, saindo do velório, Murilo Mendes se fechou num convento, ficou orando dias, semanas, não sei quanto, e saiu de lá profundamente convertido ao catolicismo e morreu assim, né, como um poeta profundamente católico, né. Então essa história da epifania, pelo que Murilo Mendes passou, foi que serviu de base para eu começar a contar essa história. Então a história é contada não num fio narrativo muito evidente, mas são poemas que falam então da relação desse menino com a religião pela instituição, pela família, depois as dúvidas que ele começa a ter na juventude, então a religião servindo, na verdade, como bode expiatório para uma série de frustrações dele, né, e até a epifania final, né. Aos poucos eu percebi que os poemas eles tocavam 4 pontos: razão, emoção, religião e ateísmo. Então eles foram agrupados assim. Os poemas se referem a 4 polos, né. Um primeiro polo é a conversão à religião através da emoção. O segundo polo é a conversão à religião através da razão. O terceiro polo é a conversão ao ateísmo através da emoção. E o quarto polo é a conversão ao ateísmo através da razão. Eu falei 1, 2, 3, 4 meramente para mostrar, não há nenhuma prioridade em princípio entre eles. O que há, evidentemente, é uma precedência cronológica no modo como a gente vai apresentar os poemas, né? Bom, a partir daí a gente pensou em 2 possibilidades, né? Como é que está meu tempo aí? Metade, ótimo. Então agora eu passo para a segunda parte, que eu falei da parte literária. Agora, como colocar o literário em outros espaços? No espaço digital, ou seja, no espaço da imersão, da interatividade. Como colocar essa criação literária no espaço da presentificação? Porque a ideia, desde o início, foi não apenas fazer um objeto que pode ser lido, em que o leitor vai entrar, vai interagir, vai ler, vai sentir, vai ouvir, mas que possa também ser apresentado ao vivo, num palco, com plateia, né, como a gente está um pouco aqui, como a gente fez com a criação anterior, que foi Volta ao Fim, né. Então, em função disso, né, a gente pensou nesse ambiente imersivo e interativo. Da apresentação no palco, a Dalva vai falar ao final, né. No caso do aplicativo, né, desse ambiente, a gente pensou na Lua. A Lua final é o local onde aconteceu originalmente a história com Ed Aldrin, né, na Lua, e de forma que o leitor, ele entrando nesse espaço, ele vai ter uma imagem tridimensional da Lua com o mapa lunar mesmo, as imagens, fotografias coladas na superfície, né. Ele vai poder clicar partes da superfície da Lua e, dependendo da parte que ele clica, essa parte da superfície ela se projeta para fora da Lua e vai abrir, né, uma espécie de tela com 4 regiões que não estão evidentemente marcadas, mas o leitor vai perceber muito rapidamente à medida em que ele clicar com o cursor lá e ver que acontecem coisas diferentes. Então, clica-se na Lua, sai uma espécie de uma tela, e cada tela que sai daí, correspondente a cada parte da Lua que eu estou clicando, vai corresponder a um dos 17 poemas que eu escrevi para essa criação, né? E cada um dos poemas está ligado a um daqueles 4 polos a que eu me referi antes, né? Conversão à religião pela razão, religião, emoção, ateísmo, razão, ateísmo, emoção, né? E aí, essa tela que abre, ela vai ter quatro possibilidades. Quer dizer, se eu clicar, por exemplo, não definimos isso ainda, mas não importa, no lado superior esquerdo, o leitor vai ver, vai ouvir o poema, vai ver o filme que foi feito, né, junto com o Hilton fez os filmes, e vai então ouvir a voz contando declamando aquele poema e ver um filme que a gente associou a ele, né? Se ele clica no lado direito superior, por exemplo, pode aparecer só o som, só o poema sendo declamado.
Se ele clica no lado inferior esquerdo, vai aparecer apenas o filme sem som algum. E se ele clica no lado superior, inferior direito, vai aparecer apenas o texto do poema. E a ideia então é que ele vai explorando a Lua. Ele pode virar a Lua, ele pode ir vendo o outro lado, o lado escuro da Lua ele vai ver também, embora não seja o Pink Floyd, né? E ele vai passar pelos 17 poemas. Isso não é dito explicitamente, mas na hora em que ele passar por pelo menos uma das partes de cada um de todos os 17 poemas, ele cumpriu o seu itinerário, ele cumpriu a sua trajetória. Aí ele vai ter a revelação epifânica, e aí ele vai entrar na epifania, né, no poema da epifania, ou seja, a imagem da Lua vai desaparecer. O que vai aparecer é a imagem desse leitor capturada pelo webcam com uma certa distorção que a gente já mais ou menos programou, e o Wilton programou isso em Processing, né? Quer dizer, a gente está levando o leitor lá para dentro daquilo que ele está vendo. Ele vai se ver a si próprio, uma espécie de espelho digital, deformado porque a experiência epifânica ela é transtornadora e transformadora também, né? E aí ele vai ouvir esse poema e vai se ver lá alvo desse poema, e aí ao final, aí ele sai, tá? Então, basicamente essa é a ideia. O Wilton agora vai falar um pouco sobre as questões ligadas à criação digital propriamente ditas, né? Dá para acionar aqui os vídeos? Não, pode ir direto. Eu vou passar o único vídeo que vai ser passado inteiro. Bom, meu nome é Wilton Azevedo, eu sou da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É o sequência 1, Não, ele é direto, mas aí vai parando. Eu vou falando quando para. Mas pronto, dá uma parada nele. Ele tem som. Tem. Ok. Não, depois. Obrigado, querido. Eu vou passar o vídeo Cosmonauta, que é pequenininho, né? E depois vai parando, porque a intenção desses vídeos que estão no YouTube, vocês podem digitar meu nome, Wilton Azevedo, que vai lá no canal que tem os vídeos. É porque conforme as experiências eram feitas, eu achava importante colocar no YouTube como registro, já que ainda é uma plataforma interessante para a gente usar. A primeira ideia era como que ia acontecer essa epifania, como que ia se tornar interativo esse trabalho. Então ele tem uma abertura, e dessa abertura ele vai para uma fala do Alquimar. Pode soltar. Esse áudio foi feito com as vozes originais do Aldrin e do Armstrong com a NASA. Eu simplesmente usei ele como distorci, e depois com sintetizadores eu vou mudando essa característica do som. Então, aí agora começa a leitura do... Isso é processing, isso é gravado em tempo real. Conforme eu vou passando o mouse, ele... Ele vai mudando de cor conforme o mouse vai passando em tempo real. Então eu pensei uma imagem, e a trilha também, né? Você tem todo esse ruído espacial. Eu pensei a imagem como um gate, um portão de entrada para o aspecto interativo, que é a Lua e essa descrição que o Alquimar já falou.
Bom, aí a ideia é que ele pare aí, né? Quando entra, não, deixa entrar, deixa entrar. O segundo tempo, né? O navegar na Lua, dá só uma pausa, não precisa tirar nada. Só. O navegar na Lua, como que essa nave ia estar em órbita? Então eu comecei a pensar a possibilidade de você navegar olhando, que era, eu fiquei pesquisando como que era a visão do Michael Collins para a Lua. Peguei uma imagem de altíssima definição da Lua que a NASA disponibiliza e fiz um traveling longo nessa foto. Pode. Tá bom. Essa era a primeira ideia, né? Então, como que eu vou navegar na Lua para poder passar por esses vídeos e tudo? Então eu criei novamente a trilha. Isso tudo foi experimentos, né? Eu não chamo nem de experiências, são experimentos para saber como que era a ideia, como que isso ia rolar, né? E é legal porque essa imagem, é que eu tive que fazer um vídeo para poder ir rápido aqui, mas essas imagens elas estão em alta definição, então eu quando não tenho nada para fazer em casa, eu ponho naquelas TVs de LED de 60 não sei quanto, e eu me sinto ali, né? Bom, dá uma paradinha. Como que iam ser as imagens gerativas? O que são imagens gerativas? Como que eu poderia, através de vários vídeos pré-produzidos, eles, na hora que eu clico, eles virem como se fosse um vídeo só. O processo ainda dá para fazer isso. Então eu fiz essa experiência. Também está no YouTube, né? A voz do Alck não está legal porque na hora de colocar, quando você põe no YouTube, ele distorce algumas coisas, você precisa. Mas a ideia não era tanto a parte de áudio, eu queria saber se dava para gerar essas imagens que vocês estão vendo, né? Que tem mais de um vídeo aí. E que tem a frequência da voz dele. O terceiro passo é a frequência de voz na imagem, se dava para fazer isso com texto. Então eu escrevi e fiz uma voz sintetizada. E eu escrevi essa frase aí. Essas frases. É que não está saindo, acho que não gravou o som. Está saindo som, não. Mas conforme vai falando, acho que foi um problema na hora de renderizar. Na hora que vai falando, vocês veem que ele dá ele distorce o texto. Aí então a possibilidade do texto sair da Lua, aí sim, ó, legal. Vocês vão ver que o som que eu estou tocando tá fazendo esse negócio aí mexer e distorcer, ó. E a ideia era que tivesse a parte do texto que saísse, né? Aí dá para você sobrepor um texto sobre o outro. É para isso que serve um laboratório, para você pesquisar, né? Bom, o próximo passo que vai aparecer ele vai estourando, ele vai desfazendo, né, a imagem, né? Aí, como simular a falta de gravidade no próprio... Então eu criei uma ilusão de ótica nesse vídeo. Eu fiz um vídeo indo num pen, que a gente chama uma panorâmica da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, juntei os dois. Quando a gente fecha nessa imagem, dentro do processing, fica parecendo que é uma estrutura tridimensional que bate, que está sem gravidade, né?
Ou seja, juntando todas essas possibilidades que vocês acabaram de ver, é que a gente pôde ter mais consistência a ideia da visualidade, assim, do que poderia ser o cosmonauta. Aí daí, uma vez você fez isso daí pronto, feito, começamos a realizar as partes de programação que está sendo feita agora lá em São Paulo. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Dalva. Então, eles falaram um pouco dessa instância de leitura no meio digital, e aí a gente foi pensando como é que isso se definiria no presencial, né? Então, são duas instâncias de leitura. E aí a questão do leitura através de som, de imagens, de silêncios, tudo isso fazendo uma composição. Então, como é que foi pensado o palco, né? Os vídeos, lá no fundo aparecendo, os músicos, então no digital tem uma música já programada. No espaço presencial, essa música vai ser feita pelo Wilton e pelo Sérgio Basbal. Então vai acontecer em tempo real. Enquanto tem um deslocamento dos atores, no caso a leitura é minha do Alquemar. Então o que nós fizemos, né? Tem uma luz que é projetada, ali no meio seria a lua. E esses espaços onde estão emoção, religião, razão, religião, emoção, ateísmo, razão, ateísmo, na verdade, esses espaços não aparecem, né? Como vai ser dada a leitura? A ideia é que o leitor, né, um exercício lúdico do leitor, para que ele possa decifrar a partir da iluminação de cada ponto, de cada vértice. Então vai acontecendo, por exemplo, né, no espaço 1, emoção, religião. Nós estaremos no mesmo ponto, um se desloca até o centro, né, que seria a lua, faz a leitura e retorna, né? Então cada um deles vai ter uma luz e a música vai acontecer sempre concomitante com a narrativa. Então na hora que a gente vai fazendo a troca, né, ida e volta e ir para o outro polo, a música também se altera. E aí fica o exercício por parte desse leitor, né? Então quando a gente fala em espaço cênico, a gente pensa a voz, a música e a questão da imagem, e o objetivo é esse, né, que a plateia estabeleça uma relação entre os poemas, né, e os vértices onde acontecem essas trocas. E aí nós pensamos em duas reflexões que julgamos importantes. Oi? A questão da voz e da memória, porque a gente está falando aí de uma presença de palco, né, então eu tenho a presença de voz e de memória. Então, sobre a memória, a gente tem que levar em conta que a partir dessa voz, o que se recupera, na verdade, o que se traz é uma lembrança atualizada que faz parte de um acervo, de um arquivo de memórias, e aí memória no sentido individual e no sentido coletivo. A partir do momento que tem uma lembrança, né, duas instâncias se colocam. A primeira delas é a do meio digital, como que é feita a leitura por parte do público no meio digital. Então aqui seria o seguinte: a memória ela é suscitada, ela é alterada a partir de uma intervenção. Ou seja, a gente está falando aqui de um leitor que, por estar fora do espaço, ele pode interagir. E a imersão se dá dessa forma. Então ele vai ter periféricos, webcam, mouse. Então sempre vai ser uma leitura mediada. Então nesse sentido é como se em algum momento ele se tornasse aí um deus maquínico, alguém que está manipulando esse objeto. Que seria assim até o paradoxo, né? Na medida em que ele está fora, ele pode exercer uma leitura, privilegiar uma leitura, que pode se dar em algum dos polos, ele pode, enfim, acelerar essa voz, diminuir, colocar em slow motion, interromper, né? Então toda a percepção dele vem desse processo de intermediação. Quando se fala de leitura no palco, né, com a presença dos atores, aí não tem mais essa intermediatidade, né? Então ele fica meio que
na verdade ele fica dominado pela voz que vem do palco. Então são duas situações. Na primeira, ele tem o domínio, né, na medida em que ele pode fazer essa manipulação, e na segunda, que é a presença, embora justamente por ele estar presente, ele já não tem essa possibilidade de intervenção. Então ele é imantado por aquilo que ele ouve, pelos gestos. Então tudo que for suscitado de sentimento, de sensação, de memória, vai ser feito por essa outra voz. Então, na verdade, a gente tem num vídeo, né? No vídeo a voz é modificável, no presencial não. Tá? Então é como se eu tivesse numa situação de digital de reapresentação sígnica, enquanto que no presencial não, eu tenho o que? Uma representação, um reconhecimento, né? E aí o que se diz, né? Enquanto no digital é um eu que domina essa voz, e no presencial é uma voz que me domina, então eu tenho um eu deslocado, eu apreendo isso, né, com o meu corpo, com aquilo que me é despertado, e que independe, né, independe de mim, totalmente diferente da leitura no meio digital. Então, nesse sentido, a gente coloca, né, a gente entende que não existe, obviamente, né, isso já está mais do que claro, não existe nem exclusão e nem uma relação entre o meio, né, a mídia e a presença não se excluem, na verdade elas se somam, né, porque é justamente a minha ausência que é reiterada quando eu tenho o vídeo. Eu não tenho a presença física lá do Alckmar, por exemplo, que faz a leitura, mas de imediato a gente se apercebe da voz dele e a imagem desse poeta, para quem tem as duas instâncias de leitura, automaticamente ela vem, dada a força que é essa voz. Então, nesse sentido, a gente pensa que o meio digital, ele não se opõe ao presencial, muito pelo contrário, ele acaba sendo uma síntese dessa possibilidade de imersão no objeto, né, nessa questão de interatividade, e que se soma a esse presencial no qual o deslocamento é diferenciado, né? E aí, nesse sentido, a gente está pensando aí nessa dimensão humana, né? A forma como a gente lida aí com registro, com conhecimento, né? E, claro, esse diálogo constante aí entre o que é tradição, entre o que é fugaz, tudo isso redimensionado aí nesses dois momentos de leitura, né? O meio digital e o presencial. Então, é o que deu para... É o ponto do ponto do ponto, acho que eu falei menos de 15 minutos, né? Creio eu, e aí já dá para abrir para perguntas. É verdade. O Alck vai fazer uma leitura para mostrar mais ou menos como que isso acontece, né, no presencial. Vamos pegar um dos vídeos aqui que falam da conversão ao ateísmo pela emoção. E a ideia é passar um pouco para vocês o que é ver o vídeo e ouvir a voz sendo falada. Na verdade, eu vou tentar imitar um pouco aqui o que seria no... Esse barulho não existe na hora, tá? Uma criança menos sua unha é uma criança menos a unha. Sua alma é a mesma. Se tiram alguns dedos a uma criança, ainda é uma criança só desditada. A alma é de sempre. Se agora a facão cortam sua mão, não é que deixe de o ser. Peixe não é. É só um ser manipulado. A alma ainda é inteira. Mesmo o facão já serra, os braços não perdoa, nem os menorzinhos. Porém, uma criança tão desembaraçada ainda é criança. Na alma ela é íntegra. Se vão-se os pés cortados, a sangue frio, coitados desses pequenos, podem esquecer-se que são crianças só. Mas a alma é firme. Se com mais alguns golpes podem torar as pernas, pouco é que restará do corpo seu olhar. Talvez pode que fique se perguntando onde é que está essa criança tão partilhada. A alma não é linda? A alma nela ainda?
Nós vamos agora abrir para perguntas. Se alguém, como nós estamos gravando em live streaming, esse microfone ele tem um pouco de limitação em termos de alcance, então a pessoa vai ter que se dirigir um pouco aqui à frente. Alguém tem uma pergunta para começar? Alguém? Alguma dúvida? Alguma questão? Parece que todos se converteram ao ateísmo, né? Acho que esse é o choque. Então vou inovar, fazer uma pergunta para a plateia. O que vocês tiveram aqui, na verdade, vocês não viram uma obra digital, nem apresentação. Vocês viram um discurso sobre. Né? A gente tinha discutido um pouco sobre isso já em conversas anteriores, eu acho que vale a pena até colocar essa questão, né? Que foi objeto, aliás, de um trabalho que eu escrevi, publiquei no Eixo e a Roda, modifiquei um pouco, vai sair agora na próxima da revista da Ampol. Né? Eu vou repetir aquela pergunta, não sei se a gente chegou a pensar mais sobre isso. Né? Eu não sei, qual é o estatuto dessas ficções tecnológicas? Porque isso que eu acabei de fazer aqui, eu estou descrevendo algo que não existe ainda, que não está pronto, é uma ficção tecnológica. E para que ela seja ficção tecnológica, ela tem que contar com o que eu também posso chamar de um imaginário tecnológico. Quer dizer, estou contando que, mais ou menos, nós aqui partilhamos, né, uma certa quantidade de informações sobre tecnologia e que, além disso, nós somos capazes de usar nossa fantasia para, a partir desses nossos conhecimentos da tecnologia, dos dados concretos que nós temos, que a gente se ponha a imaginar o que pode ser isso. Né? O que eu propus nesse ensaio, né, é que isso aí seria uma espécie de uma nova forma de expressão literária, né? A ficção literária aplicada a uma ficção tecnológica. Né? Agora, queria ouvir vocês. A gente já conversou um pouco sobre isso, acho que foi quando o Rogério apresentou o seu trabalho. Né? Não sei se dá para avançar um pouco mais nessa questão. É algo que me interessa, pelo menos porque eu tenho feito esse tipo de coisa. Então tá, Rogério. Tá bom. Realmente é difícil fazer uma pergunta porque, como vocês colocaram, é um trabalho que está em construção, em andamento, né? Mas, assim, pensando nessas bases, nessa questão que você coloca da ficção, né? A ficção como também uma ficção tecnológica, de certa maneira, toda ficção tem algo assim, né, desse projeto em aberto. Eu acho que mesmo quando ela termina assim, a própria armação dos códigos, ela deixa algo em processo, né, que senão não teria o espaço do leitor. Acho que é um pouco o que eu penso, o que eu tentei colocar na sexta-feira quando eu fiz a minha apresentação. E nesse sentido, assim, eu vejo, ouvindo vocês falarem, apresentarem os vários aspectos, eu acho que o mais interessante nisso aí, quer dizer, que deixa sempre esse espaço de abertura, é exatamente o trânsito das linguagens, né? Eu fiquei pensando na Dalva, colocando a questão do digital e ligando com o meio, né? O meio digital, na sua fala, né? O meio digital não anula o outro. É o contrário, eu penso exatamente isso, assim, que há sempre uma interpolação e uma ampliação. Eu gostei de ver agora, por exemplo, essa leitura que você fez com o vídeo, né? Quer dizer, como é que há uma interpenetração e um deslocamento da linguagem, da sua leitura com o vídeo. Isso, para mim, de alguma maneira, já é um processo dessa ficção. Quer dizer, já é um espaço de construção e de abertura, porque a linguagem, ao mesmo tempo que nós estamos aqui assistindo, né, você lê e olhando o vídeo, a gente enxerga processos de similaridades, a sua palavra nos guia para dentro e o vídeo nos guia para fora, para cima dessas palavras, entendeu? Então, eu particularmente gosto disso, não sei se é no sentido que vocês vão colocar na construção do Cosmonauta, até, é claro, existe a proposta, como você falou, lembrando o Murilo, lembrando todas essas questões.
No entanto, eu acho que o que é mais interessante nisso é esse visual que faz esse trânsito das linguagens. Quer dizer, como é que uma palavra pode levar você para dentro desse vídeo e abrir uma imaginação, e como é que esse vídeo de volta devolve essa palavra e amplia o universo. Quer dizer, eu não sei nem quais são as questões possíveis de se colocar, mas o funcionamento é que é interessante, ver isso é que é interessante. E eu acho que é muito interessante também essa proposta, quer dizer, essa possibilidade que vai dar para a gente, ao navegar e ao pensar o espetáculo, digamos assim, né, conforme a Dalva colocou, com o meio digital. A minha crença é que isso amplia. Por outro lado, né, é uma interpolação de linguagem, são dois níveis interpenetrando, quer dizer, isso também é algo a fazer pensar, para deslocar um certo espaço da representação ou da apresentação no palco, mas também da apresentação digital, porque a apresentação se dá nos dois níveis, né, nesse sentido, né, e assim como você fez lendo coisa, quer dizer, é só levantar mesmo questões, eu não tenho uma pergunta direta. Alguém de vocês? Eu achei, assim, o que eu acho mais interessante desse trabalho, eu trabalhei só uma vez com coautoria, que foi com o Filadelfo Menezes no Interpoesia em 98, 97, 98. E muitos anos depois, aí estou eu de novo com o Alquimar, né? E é interessante que esse trabalho surgiu sem nenhuma forçação de barra. Foi lendo Volta. Não, é o Volta ao Fim. Agora, ele leu Volta ao Fim. Eu falei, não, isso aí precisa fazer alguma coisa. Na verdade, o Wilton, ele empurra muita gente a criar, né? Porque na verdade eu tinha escrito Volta ao Fim, foram 3 capítulos. Ele fala, vamos fazer uma criação digital em cima disso. Eu tinha levado 3 meses para escrever 3 capítulos. Aí eu escrevi os outros 3 em 2 semanas. Foi um trabalho, e eu percebi, né, desde 97, fazendo Interpoesia com coautoria, agora com coautoria, que como mudou o trabalho em grupo ou em dupla no meio digital. Isso é importante, porque assim, acho que isso é muito interessante falar. O Filadelfo, ele já tinha os trabalhos dele em meio impresso, e eu não tinha trabalho algum em meio impresso, porque eu já trabalhava direto na programação, no Director, e direto na imagem virtual. Então o que aconteceu? Eu tive que reinterpretar e recriar o trabalho dele no meio digital. Tanto é que ele até brincava, isso aqui é meio coautoria. Ele tinha um trabalho chamado Clichete, que eu descobri que tinha a palavra clique, então a palavra fica clicando. E o meu foi feito direto no software, os meus poemas. Com o Alquimar foi interessante, porque não havia esse borderliner tão claro. Porque eu não interpreto ele ler uma história para mim como ele autor. Naquele momento ele não era autor daquela história. Como eu não era autor das imagens que foram acontecendo, principalmente no Cosmonauta. Então, assim, essa vivência que o Alquimar tem, e essa vivência que eu tenho já há mais de não sei quantos anos, em vir trabalhando junto com outra pessoa, mostra a importância que tem de desenvolvermos uma cultura nos ambientes, na graduação, principalmente na graduação, do trabalho em equipe, né? Há de se ter uma cultura em trabalho em equipe, né? Porque se você pegar o aluno de graduação, por exemplo, e o de pós também, mesma coisa, tanto de mestrado, doutorado, também sentou na carteira, vira aluno, né? Essa história de trabalho conjunto, né? Na verdade, eu tive um aprendizado aí. Acabou de entrar um irmão professor aí, que descobriu a gente aqui, não sei como. Você não telefonou, cara? Achei que você fosse... Oi? Não, é o Otávio. O Otávio é que falhou aí. Tá enchendo o saco. Tá aí, quer dizer, na verdade, desde 95 que o Gilberto Prado, tá certo? Que a gente trabalha junto, quer dizer, há um aprendizado prévio, né? Aprendi um montão criando com o Gilberto.
E a importância do trabalho de laboratório com alunos, né? Principalmente o terceiro grau. Acho importante porque despertar esse interesse da cultura do trabalho em equipe é extremamente importante, porque o trabalho em equipe, ele coloca o artista, poeta, escritor a uma outra noção diferente da produção de linguagem como autor, né? Sem entrar naquelas coisas simples, se tem autoria ou não. A questão não é essa. O trabalho em conjunto, você acaba percebendo que aquela história é sempre potencial. Você está sempre trabalhando com o dado da potencialidade da história, do som e da imagem. O Volta ao Fim mesmo, eu já tinha feito a trilha e as imagens, e foram mudadas muitas vezes. Tem um batalhão de arquivo, o próprio Cosmonauta, que eu trouxe um pedacinho, eu já tinha feito no Processing e tal. E isso por quê? Porque o Alquimar joga uma ideia para mim, eu jogo uma ideia para ele, quando ele volta para Florianópolis, eu fico lá, a gente fica conversando e o trabalho ele é modificado. Né, que nem o I Had a Dream, né, eu tenho um sonho um dia de ver um laboratório com a molecada tendo essa gentileza, né? Porque isso é uma prova de gentileza, né? Isso vai chegar, né, Chico? Se der tudo certo com o que nós conversamos na reitoria hoje, tá chegando, né? Mas a tua parceria com o Philadelphia e comigo se explica pela sua atração pela inteligência dos palmeirenses. Nós temos mais tempo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Olá, boa noite já, né, praticamente. Meu nome é Mônica. Eu queria fazer uma pergunta para vocês três sobre a recepção dessa literatura, né? Eu já estou iniciando os estudos. Faz uns 3 anos que eu comecei os estudos sobre literatura digital, mas as minhas discussões giram em torno da relação entre literatura digital e impressa. E eu até fiquei interessada nessa proposta que você colocou, de literatura, da proposta presencial, né? Mas eu queria saber se vocês já têm esse conhecimento sobre a recepção dos trabalhos de vocês, em especial, esse ainda não foi publicado ainda mesmo, não está ainda acessível, mas dos outros trabalhos que você já vem desenvolvendo. E com relação à recepção, também tem uma correlação, que é a questão desse perfil. Quem são esses leitores? Qual é o perfil desse leitor, dessa produção de vocês? Só isso. Sacana. Bom, palmeirense primeiro, tá bom. O palmeirense se escafede. Bom, é uma questão, ao mesmo tempo, fácil e difícil de responder. É fácil porque Volta ao Fim teve pouquíssimos leitores, que até agora a gente só apresentou isso 2 vezes, foram o quê? 100 pessoas no conjunto que viram isso, né? E podem ver talvez o filme que está no YouTube de 1 hora e pouquinho, mas o vídeo que está lá não é evidentemente o Volta ao Fim. O Cosmonauta não está pronto ainda, né? Talvez a criação que a gente possa falar que teve recepção e que eu já vi vários exemplos disso é o Palavrador, né? Que a gente fez lá em 2006, né? Com a equipe que o Chico Marinho coordenou, né? Que estava o Álvaro, estava o Lucas, o pessoal todo, né? A Tânia Fraga, quem mais? Um monte de gente lá. E aí sim, eu já vi várias reações, né? Até outro dia eu comentei com o Chico, ele tem muitas para contar, inclusive teses feitas sobre o Palavrador, né? Citações, etc. O Palavrador teve o que? Pelo menos 3 versões, né? A 1, a 2 no meio digital, teve lá o objeto que foi criado, que se levou lá para os Estados Unidos, né? Mas talvez das reações que eu tive, uma que eu gosto sempre de lembrar é de uma aluna que fez um elogio assim, que eu acho muito interessante. Nem vou apresentar isso aqui como autoelogio, porque não participei dessa parte do Palavrador, então posso elogiar, não é autoelogio, que seria terrível, né? Em que ela disse assim: caramba, eu fico olhando o ambiente do Palavrador com tanto prazer como eu olho um quadro do Monet,
Ela disse isso mesmo, não é exagero meu, né? Ela acha a beleza plástica, visual daquilo tão bonita quanto um quadro de um clássico desse do impressionismo, né? Então aí sim, no Palavrador a gente talvez tivesse, o Chico talvez tenha até mais coisa para falar sobre isso, da recepção. Bom, do trabalho realizado com Alquimar, eu acho que eu concordo com ele, do Volta ao Fim. Mas, por exemplo, eu tenho um trabalho chamado Atame, Angústia do Precário, que ele surgiu do filme Atame do Almodóvar. O Atame, Angústia do Precário, versão vídeo, está no YouTube, e o versão interativa, a Luciana Gattaz, que esteve hoje aqui, disponibiliza lá no ElCib, né? Ela em zip, que você pode baixar ali. Às vezes funciona, às vezes não. Esse Atame foi bastante assim visto, e pelo que eu vejo, mas eu tive uma vez vou contar um caso assim. Eu passei, é um vídeo que tem uma narrativa linear, diferente de todos os meus trabalhos, e até o vídeo também é bastante hipotático, assim, não tem muita surpresa. Pelo contrário, eu trabalho com uma ideia de minimalismo ali. E eu tinha uma aluna cega na sala de aula fazendo mestrado, a Roseli. E como ele tem uma narrativa e uma trilha que são oboés, violinos, cordas, tarará, eu passei aquilo e vi que as pessoas que enxergavam aquilo não viam tanto como literatura. E ela, que só podia ouvir o som e ouvir a narrativa feita pela Fernanda Nardi, quando acabou a apresentação, ela falou: nossa, mas que interessante, né, esse livro, porque hoje você tem os livros, audiolivro, né? Que bárbaro esse audiolivro, né? Ela falou. E aí eu percebi de repente que também era um audiolivro, né? Eu não tinha percebido isso ainda. Então, não vou conseguir responder isso. Agora, pela minha tradição como artista plástico, músico e trabalhando com meios digitais desde 85, eu nunca... Aí a diferença do acadêmico, né? Da vida acadêmica. Eu nunca tive muito interesse pessoal em saber o que se foi... É muito ególatra, mas paciência, né? Fazer o quê? Mais alguma pergunta? Ainda temos alguns minutinhos. Só um comentário com relação a que a moça ali tinha perguntado, né? Sobre quem são os leitores. Inclusive, o Alquimar uma vez fez para mim essa pergunta, que eu mandei um e-mail para ele com o trabalho, e a partir dessa pergunta que você me falou, eu comecei a desenvolver alguns trabalhos em escolas. E eu percebi que o potencial dos alunos para a criação de literatura digital é enorme. Então, às vezes, mas não tem suporte na escola, né? Mas eles têm uma criatividade impressionante, que eles fazem, que eles criam, você fica dizendo, nossa, eu queria ter criado isso. E são crianças, né, de 12, 13 anos, então talvez para formar os leitores a gente primeiro precisa, né, levar ou trazer essa molecada para criar, né? Então é isso que é a importância também de ter laboratórios em que possam ter um espaço. Então eu percebi que não tinha leitores para determinadas criações digitais porque eles não conheciam que existia aquela. A partir do momento que você apresenta, eles começam a criar de forma impressionante, sabe? Você pede para criar um texto, eles criam 10, 15, que eles se empolgam, né, com a questão tecnológica. Então é só um comentário. Em cima disso eu lembro uma cena, o Alto deve lembrar, lá em Diamantina, lembra? Que a gente apresentou a primeira versão do Palavrador, né, num projetor por trás que iluminava a tela na frente e ficava lá o joystick para a molecada mexer. Tinha daqueles molequinhos lá de Diamantina, ficava lá vendendo puxa-puxa, não sei o que e tal. Lembra disso? Lembra? Ele passou, o seu Chico estava também, né? Olhou assim e tal.
meio que queria mexer, olhou pro lado, podia mexer ou não. Acho que não foi o Chico, o Álvaro falou assim, pode mexer, pra brincar. Aí o moleque meteu a mão e saiu navegando lá no palavrador, né? Andando e tal. E no instantinho ele estava já senhor da situação, né? Quer dizer, eu acho que é importante também pensar no leitor para dar a ele estratégias de entrada e de situar-se no ambiente de leitura que seja minimamente amigável, né? Toda criação digital, artística, será que seja, né, ou literária, que você entra, você sente um ambiente totalmente hostil e que o criador não te dá nada, né, pelo contrário, só fica lá, você se sentir com cara de bobo, não sabendo o que fazer, isso é terrível, né? Quer dizer, você tem que ter um mínimo de abertura, de generosidade na criação para chamar. Depois você pode até dar uma enganada nele e puxar o tapete dele, mas ele tem que entrar no seu espaço, né? E no caso do palavrador, como a gente está fazendo agora, usar um pouco dessa estratégia de imersibilidade, um pouco de videojogo, que é o que a gente quer fazer com o Memoriam aí, né? Isso eu acho que é essencial, quer dizer, há que se pensar nisso também. E o molequinho lá é um exemplo, quer dizer, ele estava já pronto para usar aquilo de fato, né? Só estava com medo, né? Então, vocês deram a chance e o molequinho foi. Mais alguma pergunta? É uma pergunta para os três, mas eu vou me referir primeiro a uma coisa que o Alkmar falou. Durante a sua fala você disse, ou foi o Vilton, agora não lembro qual dos dois, mas disse que aquilo que está lá no YouTube já não é mais a obra, né? Aquilo que está lá no YouTube já não é mais a obra, né? Ou seja, alguma coisa se perdeu, no caso, interatividade, né? No mínimo, e algumas empobrecimento do som, da imagem, assim por diante. Logo o Vilton falou dessa experiência da aluna cega dele. E por outro lado, o Alkmar falou da experiência da molecada, né? Eu também me lembro quando a gente expôs o Palavradores na CPEX, também que a molecada das escolas que vem visitar ficaram assim malucas com, né, com a, digamos assim, a característica videogame que o Palavrador tem, né? Então, costurando assim a questão da passagem para o YouTube, a experiência da aluna do Vilton e a experiência das crianças, se vocês, enquanto criadores de literatura digital, conseguem pensar se a obra digital ela possui alguma integridade que pode ser violada tanto por uma limitação de percepção quanto por uma limitação de, digamos, não vou chamar de limitação, mas no caso as crianças se focarem mais naquele aspecto móvel do que, por exemplo, na recitação dos poemas que tem lá. Ou seja, vocês ou a perda, né, de alguma característica da obra na passagem para um outro meio dentro do meio digital, ou outro modo de interação com a obra, ou de perda de interação, no caso que é a passagem de uma obra dessa, de uma performance da obra só, né, para o YouTube, que eterniza aquela performance, né, ou seja, cada interação com a obra, ela, digamos, é singular, né, quando você grava uma e coloca ali, é uma e acabou, né, que ela fica lá eternizada. Então, se vocês têm alguma noção, ou colocariam alguma noção de integridade ou de completude da obra digital, da obra literária ou da expressão artística digital, se vocês têm limitam algum conceito de integridade para ela, integridade, completude, assim por diante, levando em consideração a vulgata, né, de que a obra literária é aberta, que os códigos podem ser reprogramáveis e assim por diante, mas a gente vê que no meio das nossas falas sempre se alguma coisa, né, alguma noção de integridade, de completude, de original, né, não, esta é a obra, aquilo não é mais ela, né, algumas coisas dessas se infiltram no discurso, né, então se vocês têm alguma noção, alguma delimitação conceitual do que é a integridade da obra ou se ela não existe de fato. Olha, Rico, eu vou dar minha, assim, uma coisa quando eu estou trabalhando com o Alkmar, eu trabalho para essa integridade, com a equipe toda, o meu trabalho, assim, eu faço isso, ter essa integridade, porque se não houvesse, nós não estaríamos aqui tantos dias, parece reality show, né? Não pode nem tomar banho, nada. Não, calma.
Eu não comprei. Mas a realidade, o que tem é o seguinte, eu quando faço meus trabalhos, eu não tenho essa preocupação. Eu vou te dizer o porquê. Porque eu estou com 57 anos, então eu venho de uma geração em que você não tem expectativa sobre a produção de linguagem, a expectativa do outro era uma coisa da minha geração, entendeu? Sabe o cara que toca guitarra valvulada e quer ficar com a guitarra valvulada? Você pode mudar e trabalhar em equipe, mas quando você volta, você quer tocar a guitarra valvulada que tem um som melhor, ou sei lá, mais íntegro, vamos dizer. Eu nunca tenho essa expectativa nos meus trabalhos, nunca tive, e acredito que no dia que eu tiver eu paro de fazer, no meu trabalho pessoal. O Atami interativo ficou no file, até fiz uma curadoria lá de poesia e tal. A quantidade de molecada que mexia naquilo era interessantíssima. Eu tenho até as fotos, é muito legal, porque eu não esperava que a molecada fosse mexer. Agora, você falar que eu fiz pensando nisso, eu não penso em nada na hora que eu estou fazendo. Eu não penso absolutamente, eu só penso no trabalho. Não penso em participar de nada, nada assim. Por isso que eu acho que as redes são maravilhosas, sabe? Se a CAPES gosta, os cientistas não gostam, é outro problema, não é o meu. Eu ponho no YouTube porque para mim é melhor que pôr no Moodle, ou sei lá, no site lá do iPoet, sei lá, qualquer merda. Eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado não fazer. Eu acho que aí vai muito de artista para artista, poeta para poeta. Eu, como artista, se eu viver a expectativa eu paro de fazer arte. Porque se é uma coisa que nos difere dos animais, é o deslocamento do tempo e espaço para o passado e para o futuro, e não aqui agora. Nenhum cachorro encontra o outro e fala assim, olha, você viu a exposição de coleiras da década de 50 que está no MASP? Não existe isso. Essa deslocação é que dá essa ansiedade, cria esse dado ansioso de que alguém possa interferir ou mudar. O ser humano sempre vai interferir e mudar. Quem já casou uma vez na vida sabe disso. Né? Senão a gente criar um software e está tudo feito. Eu não tenho essa expectativa. Mas aí por isso que eu falei da importância de se trabalhar em grupo e no laboratório. Porque quando você está em grupo, eu não sou o artista Wilton que faz o álbum solo. Eu estou em grupo. Nós temos uma integridade com o trabalho e uma intenção, vamos lá. Entende? Essa a minha opinião. Pensando um pouquinho aí no que o Wilton falou, né? Acho que quando a gente pensa se existe uma integridade, a gente pode até, de repente, pensar a partir de algum código, né? Gerar aí uma fonte e gerar uma série de outras, né? De outros signos, inclusive. Mas tem duas coisas nessa arte, inclusive a Mônica falou sobre a percepção, o leitor, tal, a recepção. Acho que uma é o Heráclito, né? A única coisa que nunca muda é a mudança. Né? E a riqueza está justamente nesse diálogo, né? Nessa possibilidade de migrar código, de trabalhar, inclusive, em algum momento com dado efêmero, né? que acaba se eternizando, inclusive como efêmero. Né? Justamente se eterniza porque tem sempre a possibilidade de intervenção. Né? Então eu penso que seja mais ou menos essa, né? Quando a gente está pensando, no meu caso, né? Depois é que eu fui assumindo um pouco essa parceria para pensar no presencial. Então tudo aquilo, se a gente pegar a primeira imagem que o Wilton coloca, das cores, né? Isso no palco, ele tem uma outra forma, é óbvio. E a percepção também é diferente. Então, quando eu mudo um órgão de percepção, eu estou mudando também, de alguma forma, esse objeto. Eu estou apreendendo esse objeto de uma outra forma. Então, talvez essa riqueza, aliás, talvez a riqueza seja justamente, né, essa possibilidade que se tem de estar o tempo inteiro transformando. E aí, quando a gente fala, a gente que é professor, né, eu gosto muito de fazer leitura em voz alta, alguma coisa que está meio perdida aí no espaço acadêmico, né? E é muito bonito porque você percebe o quê? Você dá o mesmo texto para o aluno e é o mesmo aluno. Se você der, daqui a 2 minutos ele vai ler de uma forma totalmente diferente. Assim como a gente que está criando, a gente já fez aí várias leituras, né? E nunca são iguais. E não tem que ser, né? Eu acho que
É isso, eu acho que a riqueza, a beleza é justamente esse inacabamento, é isso que faz com que haja aí, não vou dizer evolução, acho que a evolução não cabe, né, mas essa expansão mesmo, e que passa, sim, o digital reforça muito isso, né, a postura, a presença do humano é reforçada, inclusive, no meio digital, não dá para a gente pensar mais em dicotomia, muito pelo contrário, é sempre um processo, pelo menos eu entendo assim, né, de expansão, de interação mesmo. Tempo ainda para... Tá. Brevemente, Rico, se eu entendi bem sua pergunta, foi mais um pouco como a Dalva entendeu também. Talvez dê para começar a conversar rapidamente sobre isso de um modo muito simples, né? Não sei se é isso mesmo, se eu entendi a sua questão, mas daria para pensar nisso a partir dessa separação que eu sempre gosto de fazer entre obra e texto, né? Quer dizer, quando se fala de completude, de inteireza, de integridade, né? Eu estou pensando naquilo que é permanente, naquilo que é permanente e a partir do qual eu olhando eu digo, isto é tal obra, isto aqui ainda é tal obra, né? O texto ele é sempre movente. A Dalva descreveu aí belamente o que é a leitura como produção de um texto que nunca é igual ao outro em nenhuma instância, em nenhum tempo, em nenhuma ocasião, né? Agora, o que acontece é que a gente pega uma obra de literatura tradicional, né, impressa numa folha. Você vai ter vários extratos, né, várias possibilidades de penetração. Você tem o extrato fônico, você tem o semântico, você tem o sintático, tem o visual, né? Agora, se você tira um deles, você não tem como tirar um só, né? Você tem que tirar todos, né? Você vai ter que rasgar a folha e jogar fora, você vai ter que pintar de preto, não ler mais nada. Aí você elimina todos, né? Aí há uma dependência total de um extrato com relação ao outro, né? Nas artes tecnológicas e sobretudo nessa literatura digital, o que acontece é que como o Rogério falou, né, da presença aqui que interfere na imagem, a imagem interfere na presença, né? Você tem interferências entre esses diferentes extratos, mas você não tem uma dependência estrita e total. Acontece muitas vezes, por exemplo, quando eu tentei pegar aquela criação da Sophie-Calle, né, 20 ans après, agora voltou de novo a ser colocado inteirinho na rede. Mas durante algum tempo não ficou. Eu primeiro fui atrás, consegui naquela Wayback Machine, né, aquele depositório de sítios antigos na internet, consegui quase todos os arquivos, mas sem muita concatenação entre eles. Então o que eu tinha? Eu tinha partes daquela obra, mas não tinha toda, ela não funcionava mais como antes, porque alguns pedaços faltavam. Mas ainda podia fazer com que algumas partes precariamente funcionassem junto com outras e outras partes não. Então, na literatura digital, a obra, de certa forma, seja pela ação do tempo, seja porque alguns plugins ficam obsoletos, não funcionam mais, a gente pode perder algumas partes e não perder outras. Às vezes acontece que todas se perdem. O que eu e o Gilberto fizemos, hoje em dia está difícil rodar aqueles negócios, né? Em função das versões novas, do Flash, etc., né? Algumas rodam precariamente, né? Uma criação que eu fiz lá para o Itaú Cultural, quando a gente ganhou lá o Rumos, né? Foi programado e hoje em dia não funciona mais, você funciona muito precariamente, ainda você consegue ler algumas coisas, não consegue ler outras, né? Então, quer dizer, nesse caso a obra na literatura digital, essa inteireza dela, essa identidade dela pode se modificar por novas versões de sistema operacional, pode se modificar por plugins que não funcionam mais, pode se modificar porque algo se perdeu, né? Enquanto que na literatura tradicional, quer dizer, pegar um soneto do Camões é aquilo, você tira qualquer parte, não é mais o soneto do Camões, né? Seria obra de arte total. Acho que vocês estão pensando só como literatura. Então, esse é um grande... mas o que eu estou falando é bobagem, depois vocês apartam. Então, mas não faz mal. Então, mas o que eu acho que aí tem uma outra questão, que é de pensar digamos, trabalho não como literatura estrito sensu, porque isso não é estrito sensu. É como você pensa, por exemplo, uma obra. Então, quando você está falando aí do Wagner, nessa obra de arte total, a ideia que tinha é que ela é composta, tem várias camadas que compõem essa obra. Então, você pode ler essa camada de várias maneiras. Aliás, o que o Wilton falou no exercício, eu sou artista visual, né? Então não tem esse negócio assim de literatura, eu posso meter o pau à, digamos, vontade, você dar uma porrada à vontade também. Assim, e não é meter o pau, são outras possibilidades de ler. Então, digamos, exercício que
que às vezes eu faço com os meus alunos, que eu adoro fazer isso também, é mandar o pessoal assistir um filme de olho fechado. Porque a gente talvez tenha uma predominância do campo visual. O que digamos, a aluna dele faz por uma incapacidade, entre aspas, é uma coisa que às vezes a gente se fosse, ou seja, para a gente entender que aquele negócio que a gente está tão acostumado a ver de um jeito só, ele não é só daquele jeito que a gente está, digamos, acostumado a ver, eles têm outras formas. Então, quando você faz uma leitura, que é uma leitura parcial, via, digamos, YouTube, né, ou você, enfim, ou qualquer outra, né, você tem uma tipo performance e você tira uma foto daquilo. Aquilo não é a própria performance, é uma documentação sobre, é um registro de um certo evento. Né? E que você vai, aquilo ajuda você. Então, quando o Alkmaar falou, acho que foi o Al que falou, né? Que aquilo não é obra, é que nem a foto. Você vê a performance, você vê a Marina Abramovic, né, fazendo uma coisa, você vê uma foto dela, né, em ação com, por exemplo, lá. Aquilo não é a própria performance, que ela tem um tempo, uma duração, uma tipo tensão. Mas o que se tenta pegar naquela imagem é alguma coisa que represente de alguma forma aquela situação. Então eu acho que é o mesmo caso. Quando você coloca um trabalho no próprio YouTube, é uma coisa diferente. Então é um momento daquilo. O que é diferente quando você tem esse trabalho que é, digamos, disponibilizado, seja um filme, um livro, etc. e tal, que aí você tem o próprio, digamos, trabalho. Mas é difícil quando você tem esses outros trabalhos. Você imagina uma ópera, né? Então o que é uma ópera? Ela é só cenário, ela é só música, ela é só texto, ela é só atores trabalhando? Não, ela é aquele conjunto, né? Então como que você consegue trazer aquilo tudo de volta? Né? Então eu acho que são recortes, e os recortes sempre são parciais, né? Educação integral. Hein, Gilberto? É interessante como as empresas de telefonia e mesmo Apple assumiram a palavra device. E às vezes as disciplinas, seja qual for, ainda não viram que linguagem depende desse. Quando a Abramovic está fotografada, é um device, mas não é a obra inteira. Quando eu assisto um filme no iPhone, não é o filme quando eu assisto. Quer dizer, eles contam até com essa possibilidade do uso desses devices, editando de maneira diferente, fazendo de maneira diferente. Ou seja, ela nunca está íntegra, né? Então vamos encerrar aqui por hoje, o nosso tempo acabou e nós voltamos amanhã. Já começa a... e agora nós temos um coquetel de abertura na sala Assis do prédio B do CCE, que é um pouco distante, mas vai começar. Tem comida. É isso. Muito obrigado.